E o que será que a gente consegue fazer com essa ideia do Teorema de Tales? A gente vai ver no vídeo de hoje, Teorema da bissetriz interna. Eu sou o Mate e esse é o canal Matemática. Fala galera, belezinha? Vamos falar do Teorema da bissetriz interna, né? A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar o que é uma bissetriz. Lembra lá, o que é a bissetriz? É aquela semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Coloquei aqui no destaque em outra cor. Esse segmentinho aqui, vou chamar esse ponto de D. O segmento AD, né? Ele divide, olha lá, o nosso anglão todo aqui em duas partes iguais. Tranquilo? Então ele é uma bissetriz. O que esse teorema diz? Ele diz que a bissetriz divide o lado oposto desse triângulo, lá no ponto de corte, de forma proporcional a esses lados, né? Os lados adjacentes do meu triângulo. Então, qual que é a ideia desse teorema? A ideia desse teorema é o seguinte, ó. Se a bissetriz vai dividir esse ladão proporcionalmente a esses lados, vai ficar assim. Vai ficar aqui, esse pedaço, o Mzinho, está para esse lado adjacente que é o A, assim como o N está para o B. Vamos colocar aqui, ó. N está para B. Esse aqui é o teorema da bissetriz interna, que a gente chama carinhosamente de TBI, né? Olha lá, teorema da bissetriz interna, né? Carinhosamente, TBI. Essa é uma ideia que vem do Teorema de Tales. E é uma ideia bem interessante que a gente pode usar em várias situações aí, brincando para achar tamanhos e segmentos lá no nosso triângulo. Tudo bem? E aí qual que é a ideia, né? Como que a gente chega nisso daqui? Que é a nossa demonstração. Vou colocar aqui, ó, como que a gente demonstra. Demonstração. Como que a gente demonstra isso aqui. Tudo bem? Qual vai ser esta ideia? A ideia vai ser a seguinte. Então, eu representei aquele mesmo triângulo aqui, tudo bem? Coloquei de outra cor porque eu vou fazer construções auxiliares. Aí, para a gente lembrar o que eu construí a partir dessa figura, eu vou fazer de outra cor. Então, a ideia vai ser a seguinte. Eu vou prolongar este lado aqui, ó, tudo bem? Vou prolongar este lado, vai ficar o seguinte, prolongando este ladinho. Então, vamos prolongar. Tchuc, 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 tchuc. Estou prolongando este lado. Tudo bem? Fazendo aqui pontilhadinho. Fiz aí o prolongamento desse lado. Qual que vai ser a ideia agora? Eu vou traçar uma reta paralela à minha bissetriz, beleza? Passando por esse vértice. Legal? Então, ó, vou traçar uma reta paralela à minha bissetriz, passando pelo vértice do triângulo. Vai ficar mais ou menos aqui, ó. Então, coloquei aqui, ó. Uma reta paralela à nossa bissetriz, passando por esse vértice do meu triangulinho. Tranquilo? Então, a primeira ideia foi, prolonguei o lado do meu triângulo e depois tracei uma reta paralela. E aí, por que eu fiz isso? Porque lembra, ó, se eu tenho retas paralelas, qual que é a ideia de traçar uma reta paralela? É transportar o ângulo. Então, se eu venho andando na paralela aqui, ó, esse ângulo é sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Ó. Andar na paralela é transportar esse ângulo riscadinho aqui. Então, andando na paralela, sempre mesma medida. Ó. Então, se eu parar exatamente aqui, porque é uma reta paralela, vai ser um cara de mesma medida, né? Então, vou colocar aqui, ó, o ângulo riscadinho. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Mas que mais a gente consegue falar daqui, ó? Que mais a gente consegue falar? Repara que se essa reta, vou fazer aqui mais, vou construir um pouquinho mais esse pedacinho, ó. Só para a gente ver que são retas paralelas, né? Fiz pontilhadinho para a gente conseguir enxergar. Perceba que esse cara aqui que está aqui, ó, esse lado do triângulo é uma reta transversal às minhas retas paralelas. E aí lembra, uma ideia que a gente conversa bastante é, se eu tenho uma reta transversal cortando duas paralelas, a gente consegue dizer, pelo teorema do Zorro, né, a gente brincava com esse nome, que esses ângulos que são alternos e internos, né, eles trocam de lado em relação à reta transversal e estão do lado de dentro da minha reta, das minhas retas paralelas. Então esses caras vão ter mesma medida também. Chamei aqui de ângulo
riscadinho. Tranquilo? E aí quando eu faço isso, aí a ideia fica legal demais. Ó. Vou só copiar, antes da gente completar, os nomes que eu coloquei. Ó. Esse cara eu chamei de Azinho, esse cara que eu chamei de Mzinho, esse cara de Bzinho e esse de Nzinho. Beleza? E aí repara o seguinte, ó. Repara nesse triângulo formado aqui, ó, pelo lado do triângulo e as minhas duas retinhas pontilhadas, ó. Esse triângulo tem os ângulos iguais, então ele é um triângulo isósceles. Lembra dele? Bem famoso, né? Um triângulo bem importante aí pra gente. Se ele é um triângulo isósceles, ele vai ter dois lados iguais. Lembra lá, os ângulos da base são iguais, então os lados enxergados aí por esses ângulos têm a mesma medida. Então o que eu vou saber? Que este pedacinho aqui, esse pedacinho aqui, também vale B. Tudo bem? Ó, esse cara tem a mesma medida desse. Beleza? E aqui que nasce a nossa ideia do Teorema de Tales, né? Porque qual que é a ideia? Imagina que eu tivesse uma reta paralela passando por esse outro bico aqui, ó. Fiz o seguinte, uma terceira reta paralela passando. O que eu tenho agora? Um feixe de retas paralelas. Tranquilo? E aí se a gente olhar com carinho, vou separar as nossas figuras, ó, vou redesenhar aqui só para a gente entender o que está rolando na minha ideia. Então tem as nossas três retas paralelas, e aí tem uma retinha aqui, ó, transversal a essas retas paralelas, e tem uma outra retinha aqui, vou fazer separado de propósito, transversal às nossas paralelas. Então lembrando, ó, este cara aqui vou chamar de R1, esse aqui de R2, esse aqui de R3, e eu sei que esses três caras são paralelos. Vou colocar aqui, ó, R1 paralelo a R2, que é também paralelo a R3. Beleza? Legal. E aí qual que é a ideia, ó? O que eu fiz? Eu só separei esse segmento, né? Imagina que eu arrastei ele um pouquinho para cima só para ficar com esse formato do nosso Teorema de Tales, ó. Esse pedaço vale Azinho, esse pedaço vale Bzinho. E agora nessa outra reta transversal, ó, esse pedaço vale Mzinho e esse pedaço vale Nzinho. Então, pelo Teorema de Tales, ó, pelo Teorema de Tales, a gente pode afirmar o seguinte, olha lá, que este cara e esse aqui, se a gente coloca, faz uma razão entre eles, né? A razão entre os segmentos correspondentes é uma constante. Então eu posso escrever que M sobre A, que são os segmentos correspondentes, essa razão é igual a N sobre B, que são o outro parzinho, né? É o outro parzinho de segmentos correspondentes. N sobre B. E aí, pelo Teorema de Tales, a gente consegue justamente demonstrar o que a gente fez aqui. Olha lá, M está para A, assim como N está para B. Então, essa ideia, a gente demonstra, ela nasce a partir do Teorema de Tales. E é uma ideia bem legal de lembrar. Tranquilo? Então é isso. Um beijo no coração, até a próxima. Tchau! Sempre vem a musiquinha na minha cabeça. Quando eu falo essas coisas.